E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa última aula, que falamos sobre os aspectos ecológicos e ambientais dos rios, não poderíamos deixar de falar sobre a importância social desempenhada por esses ecossistemas aquáticos, não é mesmo? Na aula de hoje, iremos abordar mais precisamente a seguinte temática: importância social dos rios e a problemática dos impactos ambientais. Como vocês já sabem, me chamo Maria Heloísa, sou voluntária do projeto e aluna do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, da Universidade Federal da Paraíba, Campus 1. Caso vocês queiram entrar em contato comigo, o meu e-mail é heloisa_rodrigues121@hotmail.com. Lembrando que essa série de aulas faz parte do nosso curso Rios Urbanos, Importância Ecológica, Ambiental e Social. Curso este ministrado pelo projeto de extensão Inserção de Temas Transversais sobre a situação dos rios de João Pessoa em escolas públicas de ensino fundamental 2, como ferramenta de sensibilização ambiental, parte 2, também chamado de ProRios e vinculado ao Centro de Ciências Exatas e da Natureza, CCEN, localizado na UFPB. Então vamos lá, pessoal, partir para o início da nossa aula de hoje. Na sociedade atual, a natureza parece estar cada dia mais distante da nossa vivência. Por esse motivo, a ideia que temos do que é um rio e da importância que ele possui muitas vezes é limitada. Bom, sabemos que os rios representam uma das fontes de água doce mais importantes para o nosso planeta. Sabemos também que é um recurso super estratégico que garante a sobrevivência de todas as espécies viventes. Mas será que vocês saberiam me responder qual a importância histórica associada a esses ecossistemas aquáticos? Caso não saibam, vão aprender agora mesmo. Olhem só, desde as antigas civilizações se observa a importância dada a esses cursos d'água superficiais, visto que muitos dos povoados antigos se estabeleceram em torno desses ecossistemas aquáticos, ou seja, nas margens dos rios, garantindo assim água em abundância para a população e a manutenção das atividades realizadas. Então, pessoal, prestem atenção nas imagens dos rios que eu irei mostrar a seguir, assim como os mapas exibindo a localização de cada um deles, tá certo? Bom, a partir de uma breve análise histórica, podemos perceber a importância que os rios Tigre, Eufrates, Nilo e Rio Indo tiveram para o desenvolvimento e a construção das primeiras civilizações. Como já discutimos em momentos anteriores, de toda a água disponível no planeta, apenas 2,5% corresponde à água doce, sendo que desses 2,5%, apenas 0,49% está presente nos rios. Quanto à disponibilidade de água doce no Brasil, temos que 12% da água doce superficial do planeta se encontra no nosso país, sendo um recurso muito estratégico para o desenvolvimento de diversas atividades, como, por exemplo, a pesca, a agricultura e as atividades industriais. Primeiro, vamos falar sobre a importância dos rios para o nosso consumo diário de água. Em maioria, são os rios que nos fornecem a água que será utilizada no nosso consumo diário, isto é, a água que será utilizada para que possamos suprir as nossas necessidades diárias e realizar muitas atividades domésticas, como, por exemplo, lavar roupas, louças, lavar os alimentos, tomar banho e escovar os dentes. Essas águas, gente, uma vez canalizadas, chegam às nossas casas e as abastecem. Não podemos esquecer também que 70% do nosso corpo é constituído de água. Ou seja, para que o nosso metabolismo possa funcionar de forma adequada, devemos beber diariamente uma boa quantidade de água, a fim de nos conferir muitos benefícios, entre eles proteção, hidratação da nossa pele e regulagem da temperatura do nosso corpo. Entendo que a água, além de ser fundamental para a realização das atividades domésticas, também será a base para a fabricação de milhares de produtos, movimentando indústrias e, consequentemente, a economia do país. Conforme o crescimento populacional, se torna maior a necessidade da fabricação desses bens de consumo.
Logo após a Revolução Industrial, se tornou evidente um constante aumento no ramo industrial, assim como incentivos para o consumo por parte da população. Indústrias do setor alimentício, metalúrgicas, indústrias químicas, indústria de produção de veículos automotores. Todos esses ramos industriais têm apontado um nítido crescimento no que diz respeito à demanda dos recursos hídricos. No Brasil, o setor industrial é o quarto maior consumidor de água, segundo o relatório de conjuntura dos recursos hídricos do Brasil, correspondendo a 7% da água utilizada pelos setores de produção. Nesse sentido, é importante também que vocês saibam que toda a água utilizada para a fabricação dos bens de consumo é retirada dos mananciais, isto é, dos rios, represas, lagos, açudes e poços. Segundo o mesmo relatório citado anteriormente, o relatório de conjuntura dos recursos hídricos do Brasil, o setor agrícola é o maior responsável pelo consumo de água, sobretudo advinda das fontes superficiais de água doce, correspondendo a um total de 72% de toda a água utilizada pelos diversos setores de produção. Como sabemos, as águas provenientes dos rios serão usadas na agricultura principalmente para a irrigação do solo dessas áreas agrícolas, para cultivo de hortaliças, frutas, grãos, entre outros. A irrigação será essencial para o cultivo das lavouras, uma vez que em algumas regiões do Brasil, como por exemplo o semiárido nordestino, os níveis de precipitação não são suficientes para atender às necessidades das plantações. Logo, o uso da irrigação torna-se essencial, dado que a agricultura representa uma das fontes de renda ou até mesmo a única fonte de renda de muitas famílias. No Brasil, temos que o consumo animal representa 11% da demanda de água, segundo o mesmo relatório utilizado anteriormente, o relatório de conjuntura dos recursos hídricos do Brasil. Esse percentual chega a superar até mesmo o percentual de água destinada às atividades industriais, que é de 7%. Vocês sabiam que para 1 kg de carne bovina ser produzida, contando com todas as etapas de produção, demanda cerca de 15.000 litros de água? Um valor bem elevado, não é verdade? Imaginem então a quantidade de água utilizada, sabendo que boa parte da população mundial possui uma dieta à base de carne. A quantidade de água utilizada tanto no consumo direto por animais explorados para abate, como também na irrigação de pastos e cultura de grãos que irão fazer parte da alimentação desses animais, tem colocado a pecuária no ranking como um dos setores que mais demandam o consumo de água doce. Devemos falar também sobre a importância dos rios para o desenvolvimento da atividade pesqueira. Os rios, pessoal, são locais de abrigo de muitas espécies, principalmente espécies de peixes viventes das águas doces que serão utilizados para a alimentação humana, como também como fonte de renda através da pesca. Como exemplo, trago para vocês um peixe chamado pirarucu. Um peixe de água doce que habita as áreas de várzeas da Amazônia e pode chegar até 4 metros de comprimento. A comercialização do pirarucu representa uma das principais fontes de renda dos pescadores da região, existindo leis que restringem a captura desses animais para que não ocorram problemas de superexploração. Podemos perceber então que pescar é uma prática tão antiga quanto a própria humanidade, sendo a grande oferta de alimento encontrada nos rios a responsável pelas antigas civilizações terem preferência de se situarem nessas regiões. Os rios vão desempenhar um papel muito importante no desenvolvimento das atividades de transporte fluvial, já que serão locais estratégicos para que muitas navegações de navios e embarcações de grande e pequeno porte possam carregar produtos e estabelecer pontos comerciais entre regiões distantes ou próximas que se ligam através desses rios. Os rios localizados na região norte do país, por exemplo, por possuírem grande extensão e volume, serão favoráveis ao desenvolvimento da navegação. Aqui temos o exemplo do Rio Negro, sendo evidente o grande fluxo de embarcações carregando os mais diversos produtos, além de um grande número de pessoas. Nessas regiões do país, o transporte hidroviário é uma das únicas alternativas, já que as rodovias são bastante restritas.
Por meio da sua conservação, os rios podem ser ambientes de lazer e bem-estar para as populações, trazendo benefícios à saúde e à harmonia a partir do momento que possibilitam um maior contato de seres humanos com a natureza. Muitas são as atividades de lazer que podem ser praticadas nos rios, além do banho, é claro. Temos também a prática de esportes náuticos, como o caiaque, o remo, a canoagem, entre outros. E agora, vocês saberiam me responder qual a importância dos rios para a geração de energia? Então vamos lá para a explicação. Os rios vão atuar na geração de energia a partir do momento em que surgem as chamadas usinas hidrelétricas. Essas usinas, galera, têm por finalidade gerar energia elétrica, a partir do aproveitamento do potencial hidráulico de um rio. As hidrelétricas são construídas em rios que possuem elevado volume de água e essa água irá passar pelas tubulações da usina com muita velocidade. Movimentando assim as turbinas, estas estarão conectadas a um gerador que será responsável por transformar essa energia em energia elétrica. Para que possa chegar até as residências, a energia será transmitida por meio de fios condutores de energia. No Brasil, a maior parte da energia produzida é advinda das usinas hidrelétricas. A usina hidrelétrica de Itaipu, bastante conhecida, é uma das maiores do mundo e está localizada no Rio Paraná, entre o Brasil e o Paraguai. Apesar de toda a importância que os rios têm, conforme citamos até aqui, muitos problemas ocasionados pelo ser humano acometem esses ecossistemas aquáticos e, consequentemente, tendem a tornar nossos recursos cada vez mais escassos. Como citamos na aula passada, a retirada da mata ciliar de um rio diminui a biodiversidade de plantas e animais ali presentes, a partir do momento que o deixa mais vulnerável ao recebimento de resíduos dos diferentes gêneros que são despejados nessa região da bacia hidrográfica em que o rio se encontra. Quando essas áreas marginais da bacia sofrem desmatamento, o solo fica exposto e passível à erosão, já que não possui mais a sustentação que todas as plantas que suas raízes forneciam a essas margens. Então, com o depósito de sedimentos no seu leito, a quantidade e qualidade das águas do rio ficam comprometidas, assim como todas as atividades que anteriormente eram realizadas nesse ambiente. Um dos principais problemas enfrentados na sociedade atual se refere ao destino incorreto do lixo por parte da população, que muitas vezes, por falta de conscientização ambiental, descarta os mais variados objetos nos cursos d'água. Junto a isso, temos também os lixos produzidos e descartados de forma imprudente nas cidades, que são carreados pelas chuvas e acabam atingindo os cursos d'água que estão presentes nesses centros urbanos. A principal causa da poluição das águas vem do desenvolvimento desenfreado das atividades econômicas, sobretudo das cidades, com o aumento da deposição indevida de rejeitos advindos do sistema de esgoto. Devido à ausência de planejamento urbano e de saneamento básico nas cidades, os esgotos de muitas casas são despejados diretamente nos rios, assim como fazem muitas indústrias que ligam seus esgotos direto aos rios a fim de eliminar resíduos de suas produções. Em consequência disso, quando os rios são profundamente atingidos, precisamos compreender que perdem sua vitalidade e o seu poder de resiliência, podendo chegar até mesmo ao ponto de secar. Todas essas problemáticas ocasionadas pela ausência de saneamento básico em diversas regiões do nosso país influenciam diretamente a biodiversidade presente nesses corpos d'água, atingindo também os demais rios ou corpos d'água menores que se ligam a eles. No campo, pessoal, os mesmos procedimentos de poluição acontecem quando o uso indiscriminado de agrotóxicos faz com que os recursos hídricos sejam contaminados. A alta carga de compostos químicos utilizados nos cultivos, principalmente nas monoculturas, acabam se destinando ao curso d'água mais próximo, podendo até mesmo contaminar o lençol freático naquela região. A contaminação do lençol freático é possibilitada a partir do momento em que essa água contaminada irá se infiltrar no solo. Como efeito de toda a poluição hídrica que ocorre em um rio, evidenciamos a presença de um fenômeno chamado de eutrofização da água. O termo eu quer dizer no grego verdadeiro, já o termo trófos quer dizer alimento,
Então temos que a eutrofização significa verdadeira alimentação. O que acontece? Bom, a eutrofização é um processo que ocorre pelo excesso de nutrientes oriundos de despejo de esgoto e lixo na água, que além de contaminarem a água, irão sofrer decomposição e provocar a proliferação desenfreada de micro-organismos, como por exemplo algas e cianobactérias. Entendam que a decomposição desse lixo vai gerar substâncias ricas em nitrogênio e fósforo, o que irá favorecer a proliferação desses micro-organismos, e essa excessiva presença tende a reduzir a disponibilidade de oxigênio na água. A partir do momento em que esses micro-organismos farão uso desse oxigênio para degradar a matéria orgânica ali presente, ocasionando a morte das mais diversas espécies que ali habitam. Devemos compreender que com a morte dos próprios micro-organismos, que também irão sofrer decomposição, mais oxigênio será utilizado e, consequentemente, os níveis de oxigênio na água serão ainda mais reduzidos. Temos também, gente, que com a decomposição ocorre a liberação de substâncias tóxicas com um cheiro super desagradável. Portanto, não esqueçam, com a eutrofização, a disponibilidade de oxigênio na água diminui, sobretudo devido a substâncias que foram lançadas e que, ao sofrerem decomposição, irão fazer com que uma quantidade absurda de micro-organismos se proliferem, ocasionando a morte das espécies de animais e plantas ali presentes. Já a pecuária, pessoal, representa um conjunto de atividades destinado ao consumo humano a partir da venda dos produtos das carnes dos animais abatidos. No entanto, vários problemas ambientais são desencadeados em virtude dessa demanda e a utilização dos métodos para o cultivo e criação de animais. Cito primeiramente o desmatamento, uma prática muito comum para a realização da agropecuária. Com a retirada da cobertura vegetal, uma forte redução da biodiversidade se faz evidente, podendo ocasionar a extinção de espécies animais e vegetais, um fenômeno conhecido por desertificação, a erosão do solo, além de outras problemáticas. Como sabemos, pessoal, a expansão das cidades de forma totalmente desordenada desencadeou uma série de impactos ambientais. E isso se deu principalmente devido à diminuição e fragmentação das áreas verdes e dos rios. Como dito anteriormente, a falta de planejamento urbano faz com que o crescimento das cidades se dê à custa da sobrevivência dos rios. Entendam que as populações marginalizadas passam a morar próximo a esses cursos d'água, construindo ali suas residências, muitas sem ter acesso ao sistema de saneamento de esgoto e, por esse motivo, adquirem o hábito de despejá-los direto nesses corpos d'água, assim como os demais resíduos produzidos. Outro impacto ocasionado pela urbanização vem do processo de pavimentação das ruas, que muitas vezes ocasionam problemas de escoamento e infiltração da água no solo. Temos também a intensiva prática do desmatamento, a fim de construir casas e edificações, o que tende a contribuir para a perda da biodiversidade ali presente e também no desaparecimento das nascentes daquela região. Compreendam que o desmatamento irá interferir no ciclo hidrológico, fazendo com que as taxas de evaporação aumentem, já que com a retirada da vegetação, a absorção da água da chuva pelo solo é dificultada. Por fim, pessoal, não podemos deixar de falar sobre os prejuízos causados pelas usinas geradoras de energia, as chamadas usinas hidrelétricas. Muitos de vocês podem ter ouvido por aí que a energia fornecida pelas hidrelétricas é considerada fonte renovável e limpa. Será que essa afirmação procede de fato? Bom, essa afirmação é feita pelo fato das hidrelétricas não provocarem emissão de gases e a poluição das águas em seu processo. Porém, não se enganem, a implementação das hidrelétricas em uma determinada região causa fortes danos aos ecossistemas aquáticos locais. O impacto ambiental ocasionado pelas hidrelétricas se dá pela necessidade de represar as águas do rio ou de uma parte do rio para a construção das barragens. Essas represas, em geral, são grandes para garantir a geração de energia mesmo nos períodos mais secos. Dentre as diversas desvantagens da construção das usinas hidrelétricas temos a alteração do curso dos rios,
o desmatamento feito para a construção das represas nessa região, o deslocamento de animais, ou seja, ocorre um forte impacto na fauna local, ocasionando uma grande perda de biodiversidade na região. Sem contar também com os possíveis impactos sociais, como por exemplo o deslocamento de indivíduos que moram próximos à região em que a usina será construída, para que a barragem seja implementada. E agora, depois dessas informações que eu passei para vocês continuam achando que as usinas hidrelétricas são tão vantajosas assim? Pois é, pessoal, apenas com muito estudo e buscando informação é que a gente consegue desmistificar muito do que nos é passado durante toda a vida, não é verdade? E aí, como conclusão da nossa aula, precisamos entender que para combater a poluição das águas e termos maior controle da utilização da mesma, é preciso promover medidas de fiscalização, além de se realizar o correto manejo dos resíduos sólidos e o tratamento da água, como também intensificar as campanhas e projetos de sensibilização e conscientização ambiental, que é o caso do nosso projeto ProRios. Então é isso, pessoal. É aqui que encerramos a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tenham conseguido acompanhar a aula. Em caso de dúvida, podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail ou com os demais membros da nossa equipe. Agradeço a atenção de cada um de vocês e até a próxima, pessoal!